Na cidade velha, cheia de segredos, Jamie voltou para casa e encontrou muitos problemas esperando por ele. A empresa da sua família estava com dificuldades porque outra empresa muito grande e poderosa estava fazendo melhor. Jamie perdeu seu emprego, mas algo estranho e incrível aconteceu. O antigo escaravelho o escolheu e o transformou em um super-herói. Com sua nova amiga, eles viveram diversas aventuras emocionantes e lutaram contra um vilão muito forte chamado Omak. Eles se gostam muito e juntos são mais corajosos. Jamie, usando sua armadura de herói, enfrentou muitos desafios e descobriu que o pai de Jenny, que era o herói original, pode estar vivo. Isso fez com que ele perguntasse sobre muitas coisas e o deixou pensando que ainda tem muitas aventuras pela frente. Bora conhecer as aventuras desse herói e ver o que essa trama incrível tem a oferecer. Bora pro recap. Jamie Reyes acabou de retornar para a cidade natal dele chamada Palmeira, depois de se formar na faculdade. Ele estava muito feliz em finalmente se reunir com a família depois de um tempo. Mas ao decorrer das notícias que recebeu, o jovem ficou bastante preocupado. Afinal de contas, descobriu que, além de estar prestes a perder a casa em que ele morava, a empresa da família estava falindo, pois uma nova companhia chamada Cord estava desenvolvendo algumas tecnologias. Além disso, o pai de Jamie, Alberto, sofreu um ataque cardíaco e eles não tinham dinheiro para se manter. Com isso, o jovem começou a procurar um emprego no intuito de ajudar a família, mas mesmo recém-formado, ninguém quis contratá-lo. Sendo assim, a irmã dele, Milagro Reis, arrumou um trabalho para ele na mansão da Victoria Cord, dona da empresa que tinha desbancado a família Reyes. Enquanto os dois trabalhavam no local, quando Victoria voltou para casa e foi confrontada pela sobrinha dela, Jenny Cord, sobre uma tecnologia policial que até então tinha sido extinta, chamado Omek, Jenny disse que não queria que o projeto continuasse, já que havia sido encerrado alguns anos atrás pelo pai dela, Ted Cord, o primeiro CEO das indústrias Cord, antes do desaparecimento dele. As duas começaram a discutir, enquanto Jenny insistia que a tia parasse com o projeto. Victoria se recusava e ainda ameaçou a sobrinha, dizendo que não entrasse no caminho dela. Ao ver a cena, Jamie decidiu intervir, porque percebeu quanto a jovem estava mal com aquilo. Mas por ter se metido onde não foi chamado, Jamie e a irmã acabaram sendo demitidos e foram para o lado de fora da mansão esperar por alguém que fosse buscá-los. Logo depois, Jenny se desculpou pelo que aconteceu anteriormente e deu o número dela para o rapaz, garantindo que o ajudaria a conseguir um novo emprego. À noite, como prometido, Jenny conseguiu um emprego para Jamie na empresa Cord, e ele ficou meio receoso. Afinal, iria trabalhar para quem desbancou os negócios da família dele. Mas ao conversar com o pai, decidiu aceitar a oferta, respondendo à mensagem da jovem. No dia seguinte, todos o levaram na frente da Cord, e ficou envergonhado com todos os aplausos e gritos que recebeu. Mas logo depois entrou no local. Enquanto isso, Jenny entrava discretamente em uma sala restrita, usando uma caixa de comida, e ela escondeu e roubou o escaravelho que Victoria havia descoberto em algum lugar da Antártida. Jamie a viu no elevador e foi segui-la até que o alarme disparou. Para despistar a atenção dos guardas, Jenny entregou a caixa para Jamie e disse para que ele não abri-la de jeito nenhum. Depois saiu andando pela empresa. Ao chegar em casa, o rapaz contou o que havia acontecido para o pai, que o incentivou a ver o que tinha ali dentro. De repente, todos viram um artefato diferente, afinal tinha um formato de besouro. Milagro foi a primeira a pegá-lo para provocar o irmão, que logo tirou das mãos dela. Assim que Jamie pegou, o objeto começou a brilhar com uma luz azul e pulou no rosto dele. A família toda ficou em desespero e Rudy, tio de Jamie, tentou tirar a peça do rosto do sobrinho, mas não deu certo. Quando chegou perto, Jamie enviou eletricidade por toda a casa, jogando o tio para longe. Em seguida, o artefato entrou no corpo do rapaz, que gritou quando todo o corpo dele foi se transformando em uma armadura de escaravelho azul. Quando a mudança já estava completa, o jovem escutou uma voz e percebeu que era o escaravelho falando com ele. No intuito de verificar se o sistema da armadura estava funcionando, Jamie foi mandado para o espaço até que começou a cair de volta para a Terra. E antes que pudesse atingir a água, asas surgiram nas costas dele. E não para por aí, ele voltou a voar, mas como ainda não sabia controlar as asas direito, caiu em cima de um carro. De repente, um ônibus estava vindo à direção do rapaz, mas a armadura criou um escudo, impedindo qualquer acidente, cortando o meio do transporte ao meio. Mais uma vez, Jamie foi lançado ao ar, até por fim cair na casa dele. O único problema é que depois de verificar o sistema com sucesso, a armadura se desfez, deixando o jovem pelado diante de toda a família dele.
Logicamente, constrangido, foi direto para o quarto colocar uma roupa e percebeu o escaravelho saindo das costas dele. Em um primeiro momento, Jamie pensou em procurar Jenny, mas a família o alertou de que a polícia poderia trabalhar para a Cord, e descobrindo que um dispositivo valioso e militar tinha sido roubado da empresa e estava no corpo dele, nada bom poderia vir daí. Além disso, poderia trazer problemas tanto para a moça quanto para quem estava presente ali. Mesmo a mãe impedindo que o rapaz fosse embora, Jamie acabou escapando enquanto todos os familiares discutiam, e acabou encontrando Jenny, no intuito de pedir para que ela o ajudasse a remover o escaravelho, que estava fugindo dos guardas da Cord, e para mantê-la em segurança, ele a levou para a casa dos reis. Ao chegarem lá, Rudy não gostou muito e começou a importuná-la. Jenny ignorou o homem e apenas perguntou onde estava o escaravelho. Quando descobriu que se encontrava dentro do rapaz, ela contou à família que o objeto era uma arma biológica que foi dada ao pai dela quando criança. Além disso, contou que o artefato escolhia o hospedeiro e não sabia como removê-lo. Entretanto, alegou que eles poderiam ir até o cofre de Ted, onde encontrariam respostas para isso. Mas antes precisavam de uma chave digital que estava escondida na Cord. Assim conseguiriam encontrar e abrir o cofre. Sendo assim, Rudy deixou os dois na frente da empresa e eles entraram discretamente para roubar o relógio do pai dela, que era a chave digital do cofre. Mas antes que ambos pudessem sair dali, acabaram dando de cara com Carapax, o guarda-costas de Victoria, que havia sido enviado para recuperar o escaravelho, até que a armadura tomou conta de Jamie, que partiu para o ataque. Lembrando que Carapax tinha um protótipo do projeto Omaki fundido com o próprio corpo, mas mesmo que com as novas habilidades o rapaz ainda não conseguia dominá-las, estava perdendo a luta. Porém, Jenny foi correndo para o carro de Rudy, que atropelou o inimigo e permitiu que Jamie se juntasse a ele para escapar. Quando estava a caminho da casa que Jenny passou a infância dele, Jamie informou que o escaravelho se apresentou. Chegando lá, os três usaram o relógio de Ted e a moça abriu o cofre do pai, que na verdade era um grande laboratório. Ali, Ted costumava operar como um herói chamado Besouro Azul. Enquanto Rudy invadia o computador do pai de Jenny, ela e Jamie foram para o andar de cima. A jovem disse que Cade tinha curado todas as feridas dela e depois começou a compartilhar algumas memórias com o rapaz. Cade, no caso, é o escaravelho que havia se apresentado. Além de ter estudado a vida toda sobre o escaravelho, o pai de Jamie foi inspirado pela esposa dele e mãe da moça a se tornar um super-herói. Porém, ela também revelou que o artefato não tinha escolhido Ted como hospedeiro, então ele mesmo decidiu criar uma armadura com dispositivos e se tornou um herói. Mas quando a mãe da jovem morreu, Ted acabou se perdendo e logo depois desapareceu misteriosamente. Jenny também falou que quando viu o relacionamento de Jamie com a família dele, ficou encantada, mas ao mesmo tempo com ciúmes, pois também queria ter tido um carinho na vida dela. Após compartilhar todas as lembranças e sentimentos com Jamie, acabou rolando um clima e ambos estavam prestes a se beijar, mas acabaram sendo interrompidos por Rudy, que anunciou ter conseguido hackear o computador de Ted com sucesso. Quando voltaram ao laboratório, descobriram que uma vez que o Cade se fundiu com alguém e acabou criando um protótipo, o Mac. Apesar de terem encontrado uma maneira de remover o artefato das costas do rapaz, nenhum deles gostou da ideia. Afinal, Jamie teria que morrer, pois uma vez que o escaravelho escolhe o hospedeiro, a junção ocorre a nível celular. Jamie acabou discutindo com o tio e com Jenny, e se retirou do local logo em seguida. Rudy foi atrás dele, o incentivando a aceitar o escaravelho, pois talvez aquele fosse o destino do rapaz, que acabou se sentindo um pouco melhor com a conversa. Jenny foi ao encontro dos dois e o alertou que o helicóptero de Victoria estava passando. James soube imediatamente que o transporte estava indo até a casa dele para procurá-lo. Sendo assim, quis se transformar no Besouro Azul para ir voando de volta, mas a armadura não aparecia por nada. Ao se lembrar que Rudy falou, ele pulou do telhado e o Cade finalmente apareceu. Com isso, o rapaz voou até a casa para proteger a família, e os soldados começaram a atirar nele, mas não teve qualquer tipo de efeito. Ao perceber que o traje protegia o jovem, Victoria ordenou que os homens atirassem na família dele, mas Jamie se pôs na frente de todos e um escudo se formou logo depois. Enquanto fugiam, Milagro acabou caindo e não conseguia se mover, ficando na mira do militar.
Alberto correu para ajudar a filha, presenciando toda a cena. Jamie disparou contra o combatente e depois voltou a atenção dele para Carapax, que estava apontando arma na direção do rapaz. Milagro e Alberto conseguiram se levantar, mas o pai sofreu um ataque cardíaco e desmaiou. Jamie correu até ele, mas Carapax atirou uma garra elétrica nele. De repente, a casa explodiu e todos se reuniram ao redor do homem, chorando e pedindo por ajuda, enquanto o rapaz era levado por Victoria e Carapax. A ambulância chegou pouco tempo depois e anunciou que Alberto estava morto. No dia seguinte, ainda sofrendo pela perda que tiveram, a família decidiu se unir para salvar Jamie, para ajudá-los. Jenny os levou até a mansão Cord, onde usariam um carro blindado de Ted para a missão. Todos arquitetaram um plano, e Jenny emprestou alguns dispositivos e armas do pai para que eles pudessem usar. Depois seguiram para uma fortaleza perto de Cuba, onde Jamie estava preso e também onde Omaki se envolvia. Chegando lá, a família conseguiu derrotar a maioria dos homens de Victoria, e usando uma nave inseto, Jenny junto com Milagro se infiltraram na base em busca do rapaz. As duas passaram por uma série de túneis e acabaram encontrando o quarto, onde viram unidades de Omaki sendo alimentadas pelo escaravelho. Nesse momento, Victoria explicou que planejava criar milhares de super soldados baixando o código do escaravelho no sistema neural Omaki. Assim, ela duplicaria o processo e mataria Jamie. Ao ouvir isso, o Dr. Sanchez, cientista, não gostou da ideia e tentou convencer a mulher a deixar o jovem vivo, para que assim ele pudesse aprender mais sobre o escaravelho. Porém, Victoria se mantinha resistente e ordenou que o Dr. Sanchez deixasse o código para Carapax, que também tinha o protótipo Omaki. Sendo assim, ele obedeceu o chefe e começou o processo. Jamie estava gritando e sentia uma dor insuportável por conta do procedimento. Os órgãos dele começaram a apagar e o pulso estava caindo muito. Quando estava prestes a desmaiar, o rapaz teve uma visão com Alberto, que o encorajou a abraçar o destino, ao invés de lutar contra isso. Depois, o jovem se despediu do pai e deu a mão para Cage, finalmente aceitando ser o hospedeiro do escaravelho. Enquanto isso, Jane e Milagro colocaram alguns explosivos no gerador, que acabou desligando no exato momento que Jamie aceitou Cage. Mas tinha um problema: o código já tinha sido baixado pelo traje de Carapax. Assim que Jamie se libertou, o Dr. Sanchez o ajudou a reiniciar o traje, mas logo depois foi morto pelo inimigo. O rapaz acabou fugindo pois o oponente estava muito forte, até que ele encontrou com o avô, que segurava uma metralhadora gigante, responsável pela morte de vários soldados. Mas ao perceber que Milagro e Jenny não estavam ali, o jovem decidiu procurá-las. Enquanto Jenny foi capturada por Victoria, Milagro estava sendo perseguida pelos homens até que o irmão apareceu para salvá-la. Assim que Jamie derrotou todos, Milagro o abraçou. Rudy apareceu logo depois, gritando por surpresa, e a sobrinha foi ao encontro dele. Porém, o rapaz ainda procurava por Jenny, até que Carapax chegou e os dois iniciaram uma luta. Jamie estava percebendo, mas Rudy começou a atirar uma das pedras no inimigo como uma forma de ajudar o sobrinho. Com isso, Carapax atirou um foguete na direção do homem, que caiu imediatamente. Revoltado, o jovem queria vingar a morte do pai e do tio, e usou todo o poder e força para derrotar o inimigo. Deu certo, só que quando estava prestes a matar o oponente, o Cage interviu, lembrando ao hospedeiro que não eram assassinos. Logo depois, ele viu o passado de Carapax, que tinha perdido a mãe ainda criança, devido a um ataque, e ao crescer, acabou se tornando um soldado depois de crescer em um ambiente ruim, e foi acolhido por Victoria, que o usou como uma cobaia para o projeto Omaki. Por conta de tudo que passou, Carapax se tornou um homem frio, que foi manipulado para ser leal à vilã. Ao ver tudo aquilo, Jamie sentiu pena do adversário, guardou a espada e o ajudou a levantar, e em seguida revelou que o que tornava ele forte era o amor que sentia pela sua família. Isso fez com que o inimigo se comovesse. Enquanto isso, Jane estava com Victoria no helicóptero. A mulher afirmou que ainda poderia recomeçar o projeto, já que agora ele tinha o código dos escaravelhos duplicados. Mas a sobrinha usou um dispositivo de espuma protetora que matou os pilotos e fez com que o helicóptero batesse e
caísse, mas com a ajuda do aparelho, as duas foram ao chão, em segurança. Jenny conseguiu destruir o código e naquele momento, Jamie chegou. Victoria, furiosa com a situação, mandou Carapax, que também apareceu ali, que matasse os dois. Porém, o homem não obedeceu. Além de ter deixado os jovens escaparem, puxou um medalhão que continha uma foto dele com a mãe. Depois, segurou Victoria e fez o traje ao Mac explodir. Com isso, Carapax foi caminhando em direção à imagem da mãe, que o esperava com um sorriso no rosto. A explosão quase fez Jamie se juntar aos dois, mas Jenny o salvou e juntos voltaram para a nave de inseto onde se encontrava a família. Assim que encontrou o local, viu que o tio ainda estava vivo e ficou emocionado. Todos se abraçaram, felizes que o pesadelo tinha acabado. Depois dos acontecimentos, Jenny se tornou a nova CEO da Cord, e a família de Jamie pode enfim chorar pela morte de Albert. Em seguida, foram visitar a antiga casa que foi incendiada. Os vizinhos prestaram condolências e Jenny chegou logo depois para se juntar a eles. Ela deu um carro novo para Rudy e disse que a Cord seria responsável por ajudar na reconstrução da casa da família. Logo em seguida, a jovem se despediu para voltar à mansão do pai, até que Jamie se ofereceu para levá-la. Antes de partirem, os dois se olharam apaixonados e por fim se beijaram. A família vibrou muito feliz. O beijo fez com que ativasse o traje e juntos voaram até o laboratório de Ted. Os poderes continuaram e uma reviravolta aconteceu. Uma transmissão distorcida do pai de Jenny foi recebida enquanto confirmava que ele estava vivo. O que será que vem por aí? Vamos aguardar por uma continuação desse filme. O nome do filme é Besouro Azul. Se você gostou de conhecer esse filme, se inscreve no canal e ativa as notificações porque aqui temos resumos de diversos filmes. Inclusive 2 que estão passando na tela que eu garanto que você vai adorar assistir. Estão completos e bem editados assim como esse. Clica e confere. Te espero no próximo vídeo.